Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Eu li no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 6, capítulo 6, versículo 9 até o 13, e ainda no versículo 6, o verso 33 e o verso 34. Nós vemos aqui neste primeiro grande sermão, dos 5 sermões que o Senhor Jesus ele pregou e ele falou, coisas importantes. No versículo 6, nós vemos que a oração ela é uma arma importante para as nossas vidas, para os cristãos. E Jesus nos ensinou como usá-la. Em primeiro lugar, ele condenou a hipocrisia. A primeira coisa condenada por Jesus, no seu ensino aqui em Mateus 6:6, é sobre a hipocrisia. A hipocrisia é pecado, é o mal, condenado por Jesus. Jesus estava chamando a atenção sobre este fato. Veja, quando nós lemos o capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, aquele casal, Ananias e Safira, eles morreram por causa do quê? Por causa do pecado da hipocrisia. Satanás, então, estava querendo infiltrar na igreja do Senhor este primeiro pecado, este primeiro ato de rebeldia, de erro, que Jesus está condenando aqui, no versículo 6 do Evangelho segundo Mateus. A hipocrisia. Venderam uma propriedade que eles tinham por um valor, e eles combinaram de dizer que o valor foi menor, e entregaram aquele valor para a igreja. Eles estavam praticando ali uma grande hipocrisia. E o resultado todos vocês sabem, nós sabemos. Morreu Ananias, que ele foi sozinho, e depois, 3 horas depois, morreu a esposa dele, Safira. Os dois haviam mentido com respeito àquele pecado de hipocrisia. Então o Senhor Jesus, ele está aqui condenando a hipocrisia. Não adianta nada ficar orando em público ou em voz alta com o objetivo de alcançar algum reconhecimento humano. Também não é através de vãs repetições que nós conseguiremos alguma coisa. Quando Jesus fala sobre as vãs repetições, a minha mente, ela volta lá para o primeiro livro de Reis, onde o profeta Elias desafiou o povo de Deus, o povo de Israel, a fazer uma escolha, uma decisão. Eles teriam que escolher, porque eles estavam ao mesmo tempo querer servir a Deus e Baal. Então Elias fez um desafio, falou: se o Senhor é Deus, segue-o. Se Baal é Deus, segue-o. Até quando cocheareis entre 2 pensamentos? E então foi feito um desafio. Os profetas de Baal,
quando foi por volta de 6 horas da manhã, tudo já estava se preparando no altar, e eles que eram muitos, Elias falou, então que comecem eles, então a clamar a Baal para ver se Baal manda fogo. E o povo estava olhando, porque foi combinado, o Deus que respondesse com fogo era o Senhor, o Deus verdadeiro, para tirar as dúvidas do povo de Israel. Os profetas de Baal oraram, das 9 horas da manhã, passou-se meio-dia, diz a Bíblia lá, a palavra de Deus, que foi até o sacrifício da tarde. Em Israel, o sacrifício da tarde era às 15 horas, ou seja, eles clamaram das 9 da manhã ou até um pouco antes, até às 3 horas da tarde, mais ou menos. Eles se retalhavam, clamavam, aonde até o profeta ficou escarnecendo deles. Falou, clama mais alto, ele não é Deus? Talvez esteja dormindo, talvez esteja viajando, fazendo algum negócio, clamai mais alto. E depois nós sabemos o final da história. Elias consertou o altar, fez todo aquele procedimento e depois ele clamou ao Senhor. O texto original hebraico são poucas palavras que ele falou ali, cerca de 23 palavras. E eles ficaram clamando, falando mais de 6 horas. Então o Senhor Jesus está dizendo aqui, para não usar de vãs repetições. Não é as vãs repetições que vai fazer com que nós consigamos alguma coisa. O nosso Deus, Ele sabe do que precisamos, muito mesmo antes de nós pedirmos qualquer coisa. O que Ele espera de nós é que derramemos os nossos corações diante dEle, no nosso particular. Que nós derramemos o nosso coração na presença dEle. Basta Ele nos ver e pronto. Quando Jesus disse para entrarmos no nosso quarto e fecharmos a porta para orar, Ele não estava excluindo a oração conjunta, a oração que se faz junto, em coletividade. Mas Ele espera que cada um de nós individualmente oremos e tenhamos comunhão com Ele. E que neste momento, quando estivermos orando, estejamos com o nosso olhar, com a nossa atenção fixado apenas na comunhão com Deus. Fechar a porta, quando o Senhor fala, fecha a tua porta, quer dizer, isole-se de tudo. Esqueça o que está lá para lá de fora. Quando fala fecha a porta e ora e fala com Deus, também me faz lembrar da viúva que procurou o profeta, lá no livro de Reis também. E ele falou, o que é que você tem na sua casa? Ele falou, a tua serva não tem senão uma pequena botija de azeite. Então ele recomendou, pede para os teus filhos, os 2 meninos, pede para os seus filhos para ir até os vizinhos e pedir bastante vasilhas emprestadas, bastante vasos. Aí juntou muito, falou, coloca no teu quarto, fecha a tua porta. E aí começou a acontecer aquele milagre. E aconteceu o milagre. A viúva fechou a porta para o mundo e ela foi ficar ali no seu particular com Deus. Pode ser este quarto, essa porta fechada, pode ser no quarto de dormir, pode ser até debaixo de uma árvore. O importante é fechar as portas para o mundo e abrir as janelas para o céu. O profeta Daniel, ele tinha as janelas no seu quarto abertas, voltado para Jerusalém. E ali, costumeiramente, ali ele orava ao Senhor 3 vezes por dia. Nós precisamos pedir a Deus com humildade e com um coração sincero. Nós temos que aprender a separar alguns momentos do nosso dia e fechar a porta para o mundo e orar, buscar este Deus maravilhoso em secreto. E este Deus maravilhoso que está em secreto, Ele vai nos recompensar. Nós podemos observar também aqui o versículo desta oração, desse texto aqui, do 9 até o 13, que o Pai Nosso aqui, este modelo de oração, ele se divide em 5 partes. Você já reparou isto? O Pai Nosso, ele divide-se em 5 partes. Primeiro, fala sobre a santidade do nome de Deus.
Nós nunca podemos esquecer isto. A quem nós oramos e quem é o Senhor a quem nós oramos. Em primeiro lugar, falou sobre a santidade do nome de Deus. A segunda parte da oração aqui, deste modelo chamado oração do Pai Nosso, a segunda parte fala sobre a realização da vontade de Deus na terra. Nós temos que ter sempre consciência disso, que Deus está fazendo a realização da vontade dele aqui na terra, no céu, em todos os lugares onde Deus é Deus, em todos os lugares Deus é Deus. E mesmo aqui na terra, independentemente como o mundo anda, independentemente como a situação do mundo está, Deus está realizando a vontade dele na terra. Não há ninguém que possa impedir o agir de Deus, a vontade de Deus. Jó capítulo 42, verso 2. Jó fez uma declaração a Deus, ele disse: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Então a oração do Pai Nosso, primeiro ela faz uma referência à santidade do nome de Deus, a realização da vontade de Deus na terra, e ela nos lembra na terceira parte da nossa necessidade material, fala sobre o pão. As nossas necessidades materiais, nós temos que levá-la até a presença de Deus, pedindo então o pão de cada dia. Não é o pão para uma semana, para um mês ou para um ano, é o pão de cada dia. É o pão para a alma, é o pão para a vida, é o pão nosso de cada dia. 4. Ou seja, a quarta parte aqui sobre o Pai Nosso. É a nossa necessidade espiritual. Nós temos necessidades do pão material e temos as nossas necessidades espirituais. E qual é a maior necessidade espiritual que nós temos diante de Deus, baseado aqui na oração do Pai Nosso? É o perdão. É o perdão. Aí termina-se aqui a oração dizendo: porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Essa palavra poder aqui, que encerra o Pai Nosso, poder. No texto original grego que foi escrito, a palavra é dinamis, poder. O poder está na mão de Deus. O governo está na mão de Deus, que é o reino. E a glória também está pertencente ao Senhor. Nós nunca podemos esquecer isto. Então, a quinta parte aqui, sobre o Pai Nosso, o primeiro fala sobre a santidade de Deus. A segunda parte fala sobre a realização da vontade de Deus. A terceira fala sobre a nossa necessidade material, que é o pão. A quarta parte fala sobre a nossa necessidade espiritual, que é o perdão. E a quinta parte fala sobre o problema do mal. Fala, livra-nos do mal. Fala sobre o problema do mal. Nós temos que ter consciência do mal. E o que é o mal? O mal é o diabo, é Satanás, é o nosso adversário, o adversário de Deus. Então, na oração pede: livra-nos do mal. Nós queremos nos livrar do mal. Nós queremos nos desvencilhar-nos do mal. Mas somente Deus é quem pode nos livrar do mal. É só Deus quem nos livra do mal. Então, nós temos que ficar nessa dependência de Deus o tempo todo. Agora, se nós irmos meditando na palavra de Deus assim com mais calma, nós vemos ainda no verso 6, do capítulo 6 aqui de Mateus, Deus, Ele sempre nos dá o que nós pedimos. Nós temos que ter sempre consciência disso. Deus sempre nos dá o que pedimos. Às vezes não dá aquilo que nós pedimos, mas Ele sempre nos dá algo equivalente ou melhor do que pedimos. O versículo 32, aqui ainda em Mateus, fala que: porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe do que necessitais de todas elas. Ou seja, para você e eu, para nós não andarmos ansiosos por nada, nós devemos orar por tudo. O versículo 33 e o versículo 34... esse texto, ele parece estar em choque com os nossos dias.
O objetivo da maioria das pessoas hoje, atualmente, é acumular riquezas, posses, bens materiais, riquezas para o amanhã. Existem hoje muitos, milhares de cursos e mais cursos a respeito deste assunto, sobre prosperar, sobre como crescer, como enriquecer. Muitas pessoas, até que se dizem cristãs, servas e servos de Deus, muitas pessoas, sempre estão apostando, jogando em loterias, jogando com o intuito de ganhar uma grande fortuna e levar uma vida sossegada, tranquila, bem sossegada. Desde pequenas, as crianças elas são estimuladas a buscar os empregos de melhor remuneração. A pressão é grande e cada vez mais aumenta a ansiedade, aumenta o estresse, as doenças cardíacas, aumenta a depressão e a frustração. A inquietação com o dia de amanhã é constante. A inquietação com o dia de amanhã é constante e vai em contraste, vai contra o próprio ensino da palavra, que aqui está em Mateus, do versículo 9 até o 13. Essa inquietação vai corroendo, vai deprimindo, vai estressando, vai provocando doenças cardíacas. A pressão da pessoa fica acelerada, descontrolada. Agora veja, Jesus ele chama a nossa atenção para o foco certo. Jesus ele chama a nossa atenção para o foco correto. Ele disse para os discípulos: observai as aves dos céus. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis mais do que as aves? Vocês não valem muito mais do que as aves? É o versículo 26. Deus, Ele está conosco. E se o nosso alvo principal é ajuntar tesouros nos céus, onde o ladrão não rouba e não tem ferrugem, se o nosso alvo é esse, Deus ele vai prover na nossa vida tudo aquilo que nós necessitamos aqui na terra. Deus ele cuida de nós. Nos 3 anos e meio de fome que veio sobre Israel, de acordo com o que profetizou o profeta Elias, ainda Tiago no capítulo 5 fala sobre ele. Elias era um homem sujeito a nós, com as mesmas paixões, mas ele orou e o céu não deu chuva durante 36 meses, ou seja, 3 anos e meio, 42 meses. E naquele período de seca, de fome, Deus sustentou o profeta com os corvos, levando pão, levando carne. Ele bebia água do ribeiro, e depois de um tempo o ribeiro se secou, e aí Deus ordenou então que ele fosse até uma viúva, e ali seria sustentado por aquela pobre viúva, e o homem de Deus foi sustentado. Deus proveu aquilo que ele necessitava. Deus, ele não nos promete riquezas ou luxo, mas o necessário para vivermos. Por isso ele disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Deus, ele não nos desampara, e ele não quer que nos preocupemos com o que vai acontecer amanhã. Nós temos que nos preocupar com a vida que dura para sempre, com o reino de Deus e a sua justiça, e Deus vai cuidar da nossa vida aqui na terra. O versículo 32, voltando para ele: o vosso Pai Celestial sabe. Deus ele sabe todas as coisas que acontecem conosco, das nossas necessidades. Ele sabe de tudo. O vosso Pai Celestial sabe a causa das coisas que sucedem a cada um de nós. Deus ele sabe tudo que acontece em nossas vidas. Tudo está sob o seu controle. Deus olha, Deus ouve, Deus vê tudo, todas as coisas. Um certo dia, um homem,
ele chegou em uma escola de surdos e mudos, pessoas deficientes, uma classe especial, crianças ali na 5ª série. E ele então, em gestual, né, ele conversava com as crianças e em um certo momento, ele escreveu na lousa, lá no quadro negro, ele fez uma pergunta para as crianças. Ele pôs uma pergunta assim no quadro negro: por que é que Deus deixou eu falando, eu falo, e por que é que vocês não falam? As crianças não tinham uma resposta. Ele pediu que alguém fosse e colocasse uma resposta no quadro. Por que Deus deixou eu falando e vocês não falam? Por que é que vocês não falam? Ele quis dizer, por que que vocês não falam? Por que que vocês também não ouvem? E a menina então foi até a lousa, pegou o giz que estava na mão dele e ela escreveu esta palavra aqui: vosso Pai Celestial sabe, porque Deus, Ele sabe, Deus tem a resposta disto. E ela foi sentar, ela escreveu: Deus sabe a resposta disto, porque Deus permitiu. Então nós temos que entender que tudo em nossa vida é permissão de Deus. Tudo que acontece, Deus tem o controle. Quando nós nos preocupamos demais com o futuro, acontece algo também. Nós perdemos as alegrias do tempo presente. Às vezes a alegria já não é grande, às vezes para muitas pessoas a alegria do presente já não é grande, mas quando se preocupa demais com o futuro, as alegrias do presente começam até a se diminuir. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Deus possa sempre te abençoar. Que você nunca se esqueça do seguinte, versículo 31. Não vos inquieteis, dizendo que comeremos, com o que beberemos ou com o que nos vestiremos, né? Você não tem que se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber e com o que você vai vestir. Lembre-se que a vida com Deus é como um rio que alimenta as folhagens à margem. Lembre-se disso. A vida com Deus, ela faz assim, a pessoa está cheia do Espírito Santo. É estar cheia do Espírito Santo. Essa é a realidade. Que o Senhor te abençoe e guarde em nome de Jesus. Fica na paz, até a próxima. Que o Senhor seja contigo em nome de Jesus. Amém? Paz. Até a próxima.